Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, vamos começar por desmistificar muito daquilo que o senhor disse. O senhor há um ano, no Orçamento para 23, cortou 1.000 milhões nas pensões dos portugueses. E a prova disso foi o documento que a sua Ministra do Trabalho e da Segurança Social entregou com os impactos que, se o corte não existisse, os impactos que haveria na Segurança Social. Foi depois a pressão pública, nomeadamente a pressão que o PSD fez, foi o primeiro partido a denunciar, que o fez recuar. Foi mais um zigue-zague. Há uma semana e meia neste debate eu apontei-lhe os zigue-zagues da TAP. Este foi mais um zigue-zague da sua governação. Sobre redução de impostos, ao Sr. Primeiro-Ministro, eu nem precisava de lhe recordar que a primeira coisa que o senhor fez quando chegou a Secretário-Geral do PS, depois de correr com o Dr. António José Seguro, foi cortar o acordo, foi acabar com o acordo de redução do IRC que o PS tinha feito com o PSD. Mas depois, em 22 e 23, o seu governo cobrar mais 9.000 milhões de euros de impostos do que aquilo que previa o Orçamento de 22 e de 23, achar que não poderíamos defender uma descida de IRS é no mínimo estranho. Mas eu já lhe disse aqui há uma semana e meia, sim, o PSD, quando chega ao governo, infelizmente tem que aumentar impostos. E tem que aumentar impostos por causa da herança que os senhores deixam. Eu vejo o seu ar de felicidade quando recordamos o governo de engenheiro António Guterres, o pântano e os déficits excessivos. Vejo o seu ar satisfeito quando recordamos o governo de José Sócrates e a bancarrota e a Troika. Foi depois desses governos e dessas heranças onde o senhor foi responsável que nós tivemos que atuar. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu não tenho a menor dúvida de que equilíbrio orçamental é algo muito importante. E nós ficamos muito satisfeitos que o Partido Socialista agora também já defende o equilíbrio orçamental. Porque das outras vezes que governaram, como eu acabei de recordar, com Guterres e com Sócrates, deixaram as contas públicas em pantanas. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, esta não é uma consolidação orçamental estrutural. Deixemos de ilusionismos, deixemos de enganar os portugueses. Entre 2016 e 2019, o seu governo baixou o déficit 3 pontos percentuais. Se somarmos o efeito da política monetária do BCE, com descida de juros, aumentos de dividendos e IRC do Banco de Portugal, o aumento da carga fiscal, a redução do investimento público e o aumento das cativações, temos praticamente a descida do déficit explicado. E agora, entre 22 e 24, o senhor deixa o déficit porque cobra muitos mais impostos aos portugueses. Mais 9.000 milhões do que aquilo que previa o orçamento. E se houvesse alguma dúvida sobre isso, Sr. Primeiro-Ministro, veja a evolução do saldo primário estrutural, ou seja, a evolução do saldo sem os juros, o ciclo da dívida e as medidas pontuais. Era 2,6% do PIB em 2015. Praticamente não se alterou até 2019 e agora é de 2,2%, abaixo daquilo que havia em 2015. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, se o objetivo está correto, o caminho e a forma estão totalmente erradas. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, este orçamento tem 4 pecados capitais. O primeiro é a falta de crescimento económico. Eu sei que o senhor vai falar do período antes de 2016, onde o país passou por uma crise e os senhores levaram-no a uma bancarrota. Eu sei que o senhor vai falar da média europeia, ignorando que as grandes economias não crescem e por isso Portugal está a crescer um bocadinho acima da média europeia, insuficiente para o atraso do país. Mas se compararmos com os países da coesão, Portugal em 24 é dos que menos cresce e cresce menos de metade da maior parte desses países. O segundo pecado capital é o aumento da carga fiscal. Desde que o senhor é Primeiro-Ministro, a carga fiscal já subiu 3 pontos percentuais e foi sobretudo no aumento de impostos. Os portugueses pagam cada vez mais impostos e têm cada vez pior serviços públicos. O terceiro pecado capital tem a ver com o investimento público. O senhor, desde que é Primeiro-Ministro, só em 2021 é que conseguiu ter um investimento público em percentagem do PIB acima de 2015. Durante 6 anos, o seu investimento público foi inferior a 2015. E porquê? Porque o senhor faz sempre um truque, mas eu já lhe disse,
Governar com truques tem um problema. Quanto mais vezes repetimos o truque, menos eficácia ele tem. E o problema do truque é que o senhor promete sempre muito investimento público e depois executa pouquinho. Repare, só em 22 e 23 ficaram quase 2 mil milhões de euros de investimento público por executar. Tivesse o seu Ministro das Finanças executado o investimento público que prometeu no Orçamento 23 e não haveria superávit. O quarto pecado capital tem a ver com os serviços públicos. E, Sr. Primeiro-Ministro, olhe para o estado da saúde. Eu ouvi-o este fim de semana numa reunião do Partido Socialista dizer esta coisa extraordinária, que o problema da saúde era um problema de gestão. Finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, aleluia! O senhor finalmente percebeu, ao fim de 8 anos, que o problema não é um problema de recursos financeiros, é um problema de gestão. Só que o senhor governa há 8 anos e é a incompetência do seu governo que leva aos problemas de gestão e ao caos que se vive no SNS. Mas é também o caos na educação, na justiça, nos transportes e até, pasme-se, na defesa, onde o país não consegue ter recursos para cumprir as funções básicas de soberania. Sr. Primeiro-Ministro, há 2 semanas o seu Ministro da Economia deu uma entrevista em que disse, e passo a citar, o PSD tem boas propostas, vamos falar. E o PSD foi claro sobre aquilo que eram as suas propostas para o orçamento. Apresentámos-las antes, 5 prioridades com 12 propostas. E essas prioridades eram aumentar os rendimentos das famílias, aumentar a competitividade da economia, aposta na saúde, com a redução dos portugueses sem médico de família e com a redução das listas de espera, aposta na habitação e na educação. E a minha pergunta é muito simples, Sr. Primeiro-Ministro. Vai seguir o bom exemplo do seu Ministro da Economia e vai adotar estas medidas que ajudarão a resolver o problema dos portugueses, ou vai continuar fechado na redoma da maioria absoluta do quer, posse e mande, ou, se preferir, na maioria absoluta do habituem-se? Muito obrigado.